Mércia e Ricardo, vocês implantaram a tarefa da sopa nas ruas aos domingos, aqui na Fraternidade Espírita Charles Pierre. Conta pra gente um pouco dessa história. É uma tarefa que nós fazemos aos domingos, todos os domingos de manhã, tem uma equipe e nós recebemos doação de legumes e a gente faz a sopa aqui e leva para lugares onde tenha pessoas em situação de rua, em pontes, debaixo de viaduto, no centro da cidade. Levamos água, pão, geralmente a gente ganha pão, fruta, o que ganha a gente faz a sopa e distribui. E é uma tarefa muito gratificante porque nesses 4 anos que foi implantada a sopa, nós distribuímos muita sopa e cada vez mais agora, principalmente com a pandemia, aumentou o número de moradores em situação de rua. Então a gente procura doar não só o alimento, mas uma palavra de consolo, de fortalecimento do ânimo deles que se sentem desamparados de tudo. Então isso também é muito importante, que a pessoa que vai distribuir, ele não distribui só o alimento do corpo, mas um consolo para a alma dessas pessoas que estão sofrendo, né, a necessidade de tudo. Tudo que ganha aqui, sapato, material de higiene pessoal, pasta de dente, escova, tudo é preciso levar, porque eles não têm nada e nem dinheiro para comprar, né? E geralmente a gente distribui entre 400, 500 sopas todo fim de semana, todo domingo. Além da tarefa da sopa, que começou em 2017, né, em julho de 2017, vocês já participaram de diversas outras tarefas. De quais foram, Ricardo? Já se passaram 20 anos, né? E nós tivemos essa felicidade de poder participar desde o início, em 2001, quando nós fomos convidados a ir até a fazenda e lá nós começamos a ajudar naquele trabalho de manutenção mesmo, porque era bem no início, a fazenda estava ainda em formação e nós ajudamos então nos plantios, na formação das hortas, com uma equipe grande que todo segundo domingo se deslocava de Belo Horizonte até a fazenda para dar essa manutenção e fazer essa plantação. Então nós fizemos hortas, fizemos a plantação de pés de frutas, né, do pomar, e logo em seguida surgiu a necessidade da gente começar a fazer um trabalho de assistência social junto aos moradores daquela região. Percebeu-se a necessidade, porque é uma região muito carente, né, onde eles não têm recursos, não têm fonte de renda. E foi uma oportunidade que para nós foi muito importante, porque começamos a fazer sindicâncias, visitando as famílias, né, conhecendo a real necessidade de cada família, né, as condições de sobrevivência de cada um, que eram situações muito precárias em termos de higiene, de habitação, de moradia. Nós começamos a distribuir filtros, de água que não tinha. Chegávamos por volta de meio-dia na casa dessas pessoas e lá nem panela no fogo não tinha, porque não tinha um alimento para sustentar as crianças, né, e os moradores daquela casa. Então a partir daí nós participamos, né, ajudamos nessa tarefa que se mantém até hoje. São atualmente mais de 200 famílias que são atendidas, assistidas, onde é fornecida a cesta básica, né, todo mês, além de todas as demais doações que a instituição consegue arrecadar. Cobertores, que já foi citado, agasalhos, roupa para as crianças, né? Material escolar. Sim. Que levava. A própria evangelização, né, que é feita todo segundo domingo junto às crianças. Interessante que hoje já estamos atendendo a segunda geração dessas famílias. Crianças que à época, no início, eram evangelizadas, participavam junto com as demais crianças, hoje já são mães
que levam seus próprios filhos, né? Então a gente percebe como que como que é a extensão desse trabalho que vem sendo feito ao longo desses 20 anos. E a gente percebe também a evolução dessas pessoas, porque antes eles não tinham noção de disciplina, de ouvir uma palestra em silêncio. Agora não, depois desse tempo a gente nota a evolução deles, não só nesse sentido de educação, mas evolução moral mesmo, porque todo segundo domingo há palestra falando sobre o Evangelho, e isso fez com que eles reportam para nós, né? Como que foi importante para a evolução deles, a evolução moral, a criação dos filhos, a união dentro do lar. Então, coisas que a gente não vê lá aparentemente, né? E que é uma extensão do trabalho do Gamaluz, não só de assistência material, mas muito mais da expansão da consciência deles e a gratidão. O que é mais bonito, né, no meu entender, é a gratidão deles para conosco, porque aquilo ali para nós era uma coisa assim que a gente no começo ficava perdido, o que ensinar, o que falar, e eles tinham sede do saber, né, e não tinha quem ensinasse. E isso foi muito importante para a vida dessas famílias, para a reconstrução de muitas delas. Isso é gratificante, a gente saber que teve uma parcela, uma contribuição nesse desenvolvimento de um ser humano. Além das tarefas na fazenda, vocês durante todos esses anos também tiveram atividades aqui na Fraternidade Charles Pierre, não é? Sim, a casa nos oferece muitas frentes de trabalho, né? A livraria, por exemplo, que logo no início nós participamos, a confecção da sopa hoje aos domingos, mas é bom a gente lembrar também dos eventos que ao longo desses 20 anos a casa sempre promoveu, né? Jantares beneficentes, os almoços aos domingos, as feijoadas, né? Que são eventos com o propósito de arrecadar recursos para a manutenção de todas as obras que aqui são realizadas, tanto aqui na Fraternidade quanto também lá no Gamaluz. E esses eventos nos proporcionou essa integração com toda a família Gamaluz, né? Onde as amizades foram se estreitando e com muito respeito, com muita responsabilidade, né? Qual é o sentimento de participar do projeto Gamaluz durante tantos anos, de fazer parte da família Gamaluz? É um sentimento de gratidão, porque não só com a religião, mas com esse sentido de união, de convivência, que a gente aprende muita coisa. Conviver com o outro, que muitas vezes não é fácil, né? Saber das nossas dificuldades, superar isso para ter exatamente a fraternidade, porque é uma coisa que desde o início o mentor da casa falava que aqui não era um centro espírita, aqui é uma casa de fraternidade, que a gente precisava ter união e fraternidade uns com os outros. Então a gente aprende a superar essas dificuldades e conviver para poder ter uma equipe, né? Então a gente supera as nossas limitações, os nossos erros, nossos defeitos, para poder sobreviver essa causa que é o bem maior, que é a ajuda não só ao próximo, mas a nós mesmos. E a coisa que eu sou mais grata à fraternidade é essa condição cada vez maior que a gente tem de ter uma estrutura familiar, porque o reflexo dessa convivência aqui é que isso reflete no lar, né? A criação dos filhos, mesmo que a gente só perceba isso depois, é importante a gente ter uma estrutura dentro da casa que é a evolução moral, e isso mesmo que os filhos não participem, mas eles com o nosso exemplo
são pessoas do bem, né, que se espelham na gente, e quando ficam adultos, como todos os nossos filhos agora são adultos, a gente vê isso, que isso foi importante para nós dentro do lar, né? Essa estrutura de evangelho e as reuniões mediúnicas. Uma coisa que eu participei durante todos esses 20 anos foi na imposição de mãos, que é o tratamento amor, que é uma tarefa extremamente gratificante, porque às vezes a gente acompanha uma pessoa, um paciente do mentor da casa, que é o Dr. Charles, que chega com muita dificuldade de saúde e ao longo do tempo vai melhorando e vai cada vez se restabelecendo mais, porque não só o tratamento espiritual, mas o evangelho faz com que a pessoa se restabeleça e cada vez vai melhorando mesmo, né? No sentido físico e espiritual e da alma. A gente vê alegria e os olhos voltam a brilhar. As pessoas que se sentem muitas vezes deprimidas porque ficam só envolvidas com as coisas da terra, quando começa a assistir palestra aqui e ouve o evangelho, isso transforma a pessoa. Há depois um brilho no olhar, e eu sou muito grata pelo Dr. Charles, que é o mentor daqui, ter me chamado desde o início para a imposição de mãos, que é uma tarefa maravilhosa, que a gente vê a cura da pessoa, não por mérito do médium, mas por mérito da espiritualidade, porque quem cura é Jesus. O Dr. Charles frisa muito isso, que não somos nós que curamos ninguém, que é Jesus, né? E isso aqui na casa a gente sente essa energia, a energia do amor, da espiritualidade por nós, sofredores que vivemos na Terra, e eles nos curam, e eu sou a prova viva disso, que eu tive um câncer que eu nem sabia que tinha, e o Dr. Charles me tratava e nunca falou comigo isso. Quando eu terminei, que eu estava sofrendo muito, é que ele me contou que eu tinha terminado de curar de um câncer. Então a grandeza do amor da espiritualidade por nós é tamanha que eles nem contam para a gente o que é que os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, e nos tratam exatamente para nos poupar de nos sentirmos inferiores ou qualquer coisa assim, de nos ferir os nossos sentimentos. E eu tenho só gratidão, não só pela casa, pelo Dr. Charles, mas pessoas assim muito especiais da minha vida. A minha gratidão é enorme por ter participado desses 20 anos aqui, que a gente acha que às vezes contribui com alguma coisa, mas não é. Nós só recebemos dos mentores, recebemos dos companheiros energias de amor,